vivida na contramão. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, para minha alegria, o cantor e compositor Zé Geraldo. Fala, Zé, como que você tá? Seja muito bem-vindo. Bom dia, um grande abraço a todos os ouvintes. Tudo bom, graças a Deus. Olha, o Zé Geraldo tá aqui, minha gente, para dividir as novidades da carreira, tocar os grandes sucessos e contar histórias e curiosidades desses mais de 5 décadas, 50 anos na estrada, de muita música, né, de grandes composições que ficaram aí eternizadas. Eu queria começar, Zé, esse nosso bate-papo aqui, esse nosso encontro, falando sobre a grande novidade, né, que é o lançamento do álbum. Aliás, está aqui comigo, se o Daniel Mesquita conseguir focalizar aqui na nossa live do YouTube, eu tô aqui em mãos com o álbum O Poeta e o Violeiro, que o Zé Geraldo divide aqui esse trabalho junto com o Francis Rosa. É um encontro de um mineiro, um paulista, que decidiram se juntar mais uma vez para celebrar aí a música caipira, não é isso, Zé? É o seguinte, a minha música desde o primeiro lançamento sempre teve assim, um pé no mato, um pé no rock, né? Sempre foi, minha música teve essa marca. E há muitos anos eu queria fazer um disco só pé no mato. E eu estava esperando a oportunidade de encontrar a pessoa certa. Aí um dia um amigo falou assim, vai lá para as bandas de Joanópolis que tem uma moçada lá tocando suas músicas. Aí eu fui, ganhei uma opção de amigos e conheci esse violeiro. Foi o irmão que eu ganhei, o Francis Rosa. E eu achei que era a oportunidade de fazer um disco pé no mato. Quer dizer, um ponto assim fora da minha trajetória, né? Meu disco já tem um pé mais no rock mesmo. E aí eu fiz esse disco, cara, para ter esse prazer de deixar registrado na minha carreira esse trabalho com o violeiro Francis Rosa. E já é o segundo encontro, né, de vocês. Acho que em 2018, 2017 vocês gravaram e 2018 é que vocês lançaram o Cantos e Versos, né? Isso. Então, é um trabalho assim que eu quis fazer primeiro com uma satisfação pessoal, para deixar registrada essa influência que eu tive na roça, porque eu nasci na roça. Minha música veio da roça, né? Que meus tios, irmãos da minha mãe, quase todos eram músicos. Eu era criança lá no interior de Minas. Meus tios chegavam da lavoura assim no fim do dia. Cada um pegava seu instrumento, sentava naquele alpendre grande assim da fazenda. Então minha música veio da roça, né? E depois eu vim para São Paulo, toquei em bandas de baile quase 10 anos, toquei muito rock and roll. Aquela música simples que eu trouxe do interior misturou com blues, com rock, com folk. E aí Zé Rodrigues me apelidou de roqueiro da roça. Renato começou a falar que a minha música era folk e aí virou esse balaio de gato aí. Mas eu tenho um pé no mato, um pé na roça, né? A gente vai detalhar, não é, as origens, falar desses encontros todos, né, do seu primeiro lançamento, mas aproveitar que a gente está aqui divulgando esse seu novo trabalho, O Poeta e o Violeiro. Antes de lançar o álbum fechadinho, completo, você lançou aí nas plataformas de streaming, no YouTube, nas redes sociais, 2 singles. O primeiro a gente já tocou aqui, que é O Poeta e o Violeiro, que aliás dá nome ao álbum, e a segunda canção que você lançou foi Sempre Bate uma Saudade, né? E aqui fica evidente, né, Zé, principalmente nessa faixa, em outras também desse álbum, mas fica evidente todas as suas referências e as misturas de gêneros, né? Como você mesmo colocou aqui, o blues, a música caipira, o rock, tem todas as influências nessa música aqui, a gente percebe bem, né, Zé? Então, porque é o que eu falei, né? Eu morei no final dos anos 60, eu morei com o Tim Maia, quando ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, né? Quando ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, ainda não tinha gravado. E o Tim falava comigo, Zé, vai aprender nos bailes. Eu era um compositor primário, né? Fazendo as primeiras composições, e o Tim falava para eu ir cantar nos bailes para eu aprender um pouco. E eu fui. Eu voltei a estudar e fui cantar nos bailes assim na periferia de São Paulo, quase 10 anos. E a minha música tomou forma assim. Misturou aquelas músicas simples que eu trouxe do interior, com muito rock and roll, com muito blues que eu cantei. Não dá para você fugir, né? Não dá para fazer de conta que isso não existiu na minha história, né? Daí veio a minha música, nasceu a minha música aí. Ô Zé, mas quando você foi lançado, a gente vai falar sobre isso,
não tinha um rótulo onde você se encaixava, né? Se era música caipira, se era sertanejo, MPB, se era rock. Você mesmo também não encontrava, né, uma categoria para colocar ali na prateleira principalmente o seu primeiro disco, né? Você mesmo fala que se sentiu um pouco solitário na cena, né, musical brasileira, né? Em que momento você começou a entender essa classificação toda aí que o Zé Rodrigues te deu, de rock rural, depois o Renato Teixeira de folk? Em que momento você conseguiu classificar, se é que você conseguiu classificar a sua música? Não, o início foi... eu me senti muito isolado, porque a minha música não era MPB tradicional. O pessoal esperava de um mineiro alguma coisa parecida com o Clube da Esquina. Eu não tenho uma vírgula do Clube da Esquina, a não ser a grande admiração que eu tenho por eles, sou amigo de algum deles, mas minha música não tem nada a ver com o Clube da Esquina. Então, eu fiquei um pouco isolado. O temperamento tímido e a insegurança dos primeiros dias, por ser a minha música um pouco, assim, de uma estrutura harmônica simples, eu me sentia um pouco inseguro no meio de tantos caras cobras da música brasileira. Isso me prejudicou muito a minha postura dentro do cenário da música brasileira, né? Demorei alguns anos, mas aí depois o Zé Rodrigues começou a falar isso desde os primeiros encontros nossos, né, com o Sá Guarabira, quando era o trio Sá Rodrigues Guarabira. O Zé Rodrigues começou a falar isso, eu comecei a prestar atenção e depois o Renato insistia muito no lance do folk, sempre falava comigo, não, cara, eu nunca prestei atenção nisso. Eu fui fazendo a minha música sem me preocupar com o que era o que eu estava fazendo. Mas aí, depois eu fui ver as influências que eu tive, as mais marcantes e tudo. E chegou numa hora que eu assumi isso. Foi quando eu lancei o DVD Um Pé no Mato, Um Pé no Rock. Foi quando eu assumi de vez, assim. Eu falei, o meu lance é esse. Não tenho nenhuma dúvida, o meu lance é esse. Então, apesar de eu ter recebido diversas propostas para mudar, eu recebi, quando eu fui para Copacabana, o seu Oswaldo, que era um dos diretores da Copacabana, sugeriu que eu gravasse sertanejo, porque o sertanejo estava começando. Mas a minha música é isso aí, eu não sei fazer outro tipo de música, né? Eu não sou um compositor, até me arrependo de não ser um compositor que faz música todo dia, fica mandando para um, para outro. Quando eu ia mostrar minhas músicas para as pessoas do meio, eles falavam, Zé, quem tem que gravar essa música é você, a música é a sua cara. Isso foi me marcando muito. Então chegou num determinado momento que eu assumi esse lado de roqueiro da roça, de folk rock, essa coisa. Então meu sonho é esse. Eu assumi isso e falei, é isso que eu quero realmente para minha história, para minha carreira. Mas foi difícil chegar a isso, porque houve assim, momentos de insegurança, de muita insegurança. Eu me afastei um pouco do sistema, porque mudou muito a partir do momento que as gravadoras começaram a investir no jabá. Eu fui ficando de lado e os diretores da gravadora diziam que eu estava no esquema para daí 3, 4 anos, mas eu não podia esperar. E aí me tornei independente e fugi um pouco do sistema, né? Fui para a estrada e construí basicamente a minha história na estrada. Ô Zé, a gente vai detalhar esse período tanto da gravadora, dos álbuns todos que você lançou pela gravadora, pela CBS, né, e depois da sua carreira independente mesmo, mas antes, só para não perder aqui do raciocínio, você falou sobre, né, o seu lado compositor, né, e nesse trabalho aqui atual, o Poeta e Violeiro, tem faixas que você assina, faixas que o Francis Rosa assina e outros compositores convidados também. Desse álbum aqui, quais que você assina? Olha, eu assino a música título, em parceria com ele, assino sozinho Meio Matuto e Moradinha. Mas o interessante é que nós tínhamos pensado em fazer um disco autoral, só eu e ele. Mas nós temos esses autores todos que nós gravamos, são autores que gravitam ao nosso redor. São pessoas que convivem ao nosso redor, todos esses compositores que estão aí. E as músicas, depois da pandemia, separou a gente um pouco, e essas músicas foram chegando até a gente
porque são pessoas que convivem com a gente. E aí a gente achou que devia gravar essas canções, porque elas tinham muito a ver com o projeto que nós estávamos fazendo, entendeu? Nós poderíamos muito bem ter feito um disco autoral, mas a gente achou que essas canções, por ser também de pessoas que estavam ao nosso redor, mas principalmente elas tinham muito a ver com o estilo de disco que a gente queria fazer, entendeu? Olha, eu já separei aqui, a gente já tocou, na verdade, abriu o programa com o poeta e o violeiro, e aqui vou tocar mais uma, que essa é assinada mesmo, é de autoria do Zé Geraldo, Meio Matuto, vamos ouvir. Sou meio matuto, moço simples, criado lá no cantão. Já catei engar no mato, ainda tenho barro no sapato, herança lá do meu chão. Mas a vida nos arrasta por becos e encruzilhadas. Mesmo contra a vontade a gente sai do interior e quebra a cara na estrada, a cata de oportunidades. Tropeçando pelas ruas na cidade, fui cair nos braços desse amor. Eu meio matuto, ela moça formosa. Eu meio matuto, ela moça formosa. Prendada, formada nas letras e prosas, chegou de mansinho e ficou. Não tive como não lembrar dos meus tempos lá na roça, lá em casa, na varanda da palhoça, um compadre meu filosofou no namoro. Zé Geraldo, Meio Matuto, faixa presente no novo trabalho, no álbum O Poeta e o Violeiro, ao lado aí do Francis Rosa. Ô Zé, essas canções que você fez, que você compôs, elas já estavam prontas ou você fez especialmente para esse trabalho? Não, eu fiz pensando no trabalho, né? Porque a gente tinha ideia de fazer esse disco já de uns 4, 5 anos atrás, que a gente vinha amadurecendo essa ideia. Então, uma música ou outra que eu fui fazendo já pensando nesse disco. Meio Matuto foi pensando nesse disco. Você é de Rodeiro? Rodeiro. Zona da Mata, Mineira? Uai. Mas foi criado em Governador Valadares, é isso, Zé? Sim, sim. Com 7 anos, minha família mudou para Valadares. Depois eu vim estudar em São Paulo com 18, 19 anos, a minha família voltou para Rodeiro. Então eu passei a frequentar Rodeiro de novo a partir dos 20 anos, 20 e poucos anos. Mas aí era pontual? Aí eu ia passar férias na roça e tudo, mas eu passei a minha adolescência, um pouco da juventude em Valadares. Foi onde eu escrevi meus primeiros versos. E você nunca passou, né, pela sua cabeça, nunca foi um desejo seu seguir carreira artística, né? Seguir na música, não, né? Não tinha nunca, assim, no meu sonho. Eu escrevia desde garoto versos para as namoradas, para gozar os amigos, assim, mas nunca pensei. Aí, quando eu estava com 21, eu vim para São Paulo com 18, 19 anos. Eu trabalhava numa construtora que me trouxe para São Paulo para estudar. Eu estudei 2 anos em São Paulo e fui transferido para Tatuí, para trabalhar na construção da Castelo Branco. E eu trabalhei 2 anos na construção da Castelo Branco, jogava futebol lá. E os amigos começaram a me incentivar a seguir a carreira. E eu criei coragem e pedi demissão da construtora e passei um mês com minha família em Governador Valadares. Quando eu estava voltando para São Paulo, com o intuito de fazer teste em algum time de futebol, e se não desse certo, eu já tinha um plano B, que era ir para os Estados Unidos, que eu tinha uma opção de amigos de Valadares que estavam se dando bem nos Estados Unidos. Então o plano B seria ir. Só eu sabia desse plano B, né? Eu não falei para ninguém, assim, falei poucas vezes sobre isso. E aí, quando eu estava voltando, na rodovia Rio-Bahia, o ônibus que eu estava voltando bateu num caminhão, morreram algumas pessoas e eu fiquei numa cidade chamada Carangola. Fiquei internado lá, em tratamento durante algum tempo. Eu ficava um tempo no hospital, um tempo na casa da minha família.
Aí voltava para o hospital, fazia as correções. Isso demorou quase 11 meses. E nesse período, lá em Valadares, um amigo meu, vizinho, Paulo Cota, ele tocava numa banda de baile lá em Valadares. E ele levou um violão lá em casa, eu debaixo da mangueira, assim, no quintal, todo engessado. Levou um violão velho lá, desenhou uns acordes e deixou o violão comigo. Aí a minha história na música começou assim. Quando eu terminei o tratamento lá, eu vim fazer fisioterapia em Santos. E aí conheci uma banda chamada Blow Up, que era uma banda de baile também. Comecei a... De vez em quando dava uma canja com eles. E aí foi quando eu lancei meus primeiros discos EG, que foi bem primário ainda. E aí a minha história na música começou assim, né, cara? Você primeiro assinava como ZG. ZG, que era um apelido que eu tinha. E aí depois eu fui cantar nos bailes, e quando eu voltei, a minha música já tinha tomado forma, eu comecei a participar dos festivais, e num desses festivais tinha um produtor da CBS, Romeu Giosa. Ô Zé, mas antes de, antes de falar dos festivais, tem alguns apelidos que estão no seu livro, uns são publicáveis, outros não, né? Além dos... Você leu o livro? Olha, eu não li inteiro, tive acesso a alguns capítulos aí da sua história no seu livro, mas sei dessa aqui que, além do ZG, que você assinava e lançou 3 compactos e um LP com esse nome, lá em Tatuí, quando você jogava bola, era o quê? O Pangaré? Cara, é porque eu jogava bola lá com a moçada e eles só apelidavam. Eu sempre botei apelido em todo mundo, aí eles me apelidavam de Pangaré. Foi um dos apelidos que felizmente não pegou, mas os amigos de lá até hoje me chamam de Pangaré. E futebol, só pra gente falar ainda, encerrar esse assunto do futebol, sempre amador, nunca profissional, Zé? O cara, não, eu nunca fui profissional. Eu joguei sempre, aliás, o meu grande momento no futebol foi depois dos 40 anos. E eu voltei a jogar. Foi o grande momento da minha vida, assim que eu parei de fumar. Fiquei 8 anos sem beber e voltei a bater uma bola com os meninos lá no prédio onde eu morava. Aí um amigo meu, o Crésio, lá de Rodeiro, ele morava em São Paulo, ele foi passar um fim de semana comigo, me viu jogando com os meninos, aí me levou para jogar no time de várzea que ele jogava aqui em São Paulo. E um dia o Teodoro, que jogou no São Paulo, no Santos, o Teodoro foi lá, bateu uma bola com a gente, aí o Teodoro me levou para jogar no Milionários, que é uma seleção de Master que tem em São Paulo, né? Eu joguei, até eu romper o ligamento, eu joguei com a seleção de Master, com esses profissionais. Foi o meu momento maior no futebol, foi essa seleção de Masters que eu joguei com esses profissionais. E que você era meio de campo? Meiuca, é. Aí a primeira vez que eu fui jogar com eles, eu já conhecia o Zé Maria, porque na época da democracia corintiana, coincidiu com a época da campanha por eleições diretas. Então eu estava sempre com o Casarante, com o Sócrates, com o Vladimir, com o Zé Maria, o Solito. A gente estava sempre juntos. E eu já tinha amizade com o Zé Maria. Então quando eu fui jogar a primeira vez na seleção de Master, é inesquecível a primeira vez, né? Marcaram um encontro na porta, em frente ao Teatro Bandeirantes. Eu cheguei às 7 horas da manhã, os jogadores já estavam todos lá. Aí o Serginho Chulapa perguntou para mim: ô Zé, de que você joga? Aí o Marco Antônio, irmão do Zé Maria, falou: joga de teimoso. Então, mas eu jogava no meio de campo. E você falou que você nunca tinha, né? Nunca passou pela sua cabeça seguir carreira artística. Você gostava mesmo de jogar bola. Depois você foi trabalhar lá na construção, junto lá da construtora, na construção da Castelo Branco em Tatuí. Mas quando você escrevia o quê? Já músicas inteiras? Eram versos? Eram poemas, poesias? O que você escrevia antes, Zé? Eu escrevia coisas e deixava jogado. Mas era para... Só depois que eu comecei a aprender um pouco de violão, aí eu comecei a compor, mas no início, composições primárias ainda, né? Até o que me desenvolveu mesmo foi o período de baile. Foi a minha grande escola, foi o período de baile. Mas antes eu escrevia sem nenhuma pretensão de gravar, né? Nunca passou pela minha cabeça ser um artista profissional. Aí depois essa ideia foi amadurecendo e eu vi que era possível e segui. E além de trabalhar na construtora em Tatuí, e antes da música também, você
Você já foi executivo de RH também, Zé? Então, aí a história é a seguinte, eu voltei a trabalhar, né, depois que eu me recuperei, voltei para a mesma construtora que eu tinha saído, e a construtora, então, estava fazendo o Minhocão, em São Paulo. Eu trabalhei na construção do Minhocão, como RH, segui a carreira e voltei, fui fazer faculdade, fiz administração, não terminei, mas fiz administração quase até o fim. Especializei na área de recursos humanos e fim de semana eu ia tocava nos bailes. E a minha música ganhou forma e meus amigos começaram a me incentivar a participar de festivais. E eu comecei a participar dos festivais e foi aí que eu virei profissional, né? Os festivais foram de 75 a 78 mais ou menos, é isso? Por aí, festivais pelo interior do Brasil. Depois é que eu participei de grandes festivais, aliás, dois, né, que foram da Globo. O Zé, você falou que o acidente ele foi definitivo mesmo na mudança, né, da sua vida e aí no início da sua carreira artística, né? Que daí teve esse seu colega que levou o violão e assim que você começou mesmo. Mas aí nesse momento você já tinha base aqui em São Paulo, já estava estabelecido aqui, em Governador Valadares, só estava passando férias, é isso? Não, eu morava em Tatuí e fui passar um mês com a minha família em Valadares. Ah, você não estava aqui em São Paulo? Não, eu estava em Tatuí. Eu tinha ficado 2 anos em São Paulo, estudei aqui e fui trabalhar em Tatuí. Saí da construtora, fui para Minas. Eu estava pensando em ficar 1 mês ou 2 em São Paulo, fazendo teste e tudo, mas aí aconteceu esse acidente e mudou tudo, né? E daí em São Paulo, então você chega em definitivo? Aí eu vim para São Paulo e fui para Santos, para casa de um parente, fazer fisioterapia. Conheci essa banda Blow Up, comecei a me envolver profissionalmente com música. E por influência de um meio parente que eu tinha, eu cheguei ao meu primeiro disco do ZG. Eu não tinha muita condição artística ainda, mas por influência dele e tudo, eu gravei meus primeiros discos. Aí eu morava... tinham 3 ou 4 empresários que não eram do meio artístico que achavam que eu ia ser um fenômeno, achavam que eu ia ser o sucessor do Roberto Carlos. E quando você começa a compor, as pessoas que estão ao seu redor acham que você é um gênio. Então eu vim morar em São Paulo e tinha um conjunto carioca chamado de Snakes, que morava em frente à gravadora Rosenblit, lá na Conselheiro Nébias, na travessa da Duque de Caxias. E eles me convidaram para morar com eles, os Snakes. E eu fui morar com eles, foi aí que veio o Tim, veio do Rio, e a gente passou. Então eram vocês 4, depois o Tim 5, então? Nós 4, depois ele, mas foi por uns meses só. Aí eu vi que não tinha... Eu segui o conselho do Tim, eu achei que eu não tinha condição artística para enfrentar uma carreira e fui aprender um pouco nos bailes. Aí voltei a estudar e tudo, ficava nos bailes fim de semana, estudando e trabalhando como executivo durante a semana. Mas nessa época que vocês moraram juntos, junto com os 3 da banda e o Tim Maia, você já tinha lançado os 3 compactos, como o ZG. Foi naquele período que eu lancei. E daí o Tim Maia te incentivou também a continuar gravando, Zé? Não, a largar tudo e aprender. É mesmo? Sim, claro. Ele falou, bicho, você está muito verde. E ele cantou a bola do tipo de música que eu viria fazer mais tarde. Experiência que ele já tinha, porque mesmo antes dele fazer sucesso, ele já era um personagem. Ele tinha a história dele com o Roberto, com o Erasmo, a turma lá da Tijuca, lá da Rua do Matoso. A história deles é toda... Então, ele já era um personagem do meio artístico. Todo mundo respeitava muito ele. Apesar de não ter gravado ainda nessa época. Apesar de não ter gravado ainda. Ele era um personagem. Né? No meio artístico, ele era muito respeitado. E ele falou comigo e eu cheguei à conclusão de que eu não tinha condições mesmo de seguir. Eu queria... Aquele tipo de música que eu fazia não me satisfazia. Aí eu fui tocar nos bailes. Mudou a minha vida, voltei a trabalhar, estudar e fim de semana eu tocava nos bailes. A música que eles faziam não era muito o seu perfil, o seu gênero, mas daí a partir do momento em que você caiu na noite e foi tocar as suas, aí sim, claro, era algo mais que você gostava e que você tinha familiaridade, né? Quais artistas que você tocava aí nessa época? Aí eu tocava as grandes bandas. De rock and roll? De rock and roll, né? Tocava as grandes bandas da época, Stones, Beatles...
Creedence. Creedence era uma marca forte minha. Acho que a minha música tem muito a ver com essa levada do Creedence, é tido como o roqueiro da roça americano, né? E eu cantava em inglês esse tipo de música. Cantava Cat Stevens, Elton John, Ray Charles, o sucesso da época, né? E Dylan me marcou demais, assim. Acho que foi um principal artista assim que me marcou, foi o Dylan, pela poesia, pelo tipo de música. E eu nunca tive vocação para ser um grande músico, assim, para ser... Eu quis aprender um pouco de violão para contar minhas histórias. E achei que a música folk, aquele tipo de música que eu nem sabia que era folk, eu achava que ela satisfazia essa minha vontade de fazer uma música simples, mas para moldurar os meus versos. Então, mas as grandes bandas da época, eu cantei todas. Quando eu cantava Creedence Clearwater Revival aí na periferia de São Paulo, o salão tremia. Ô Zé, tem muita gente querendo falar aqui com você, te mandar mensagem. A gente vai registrar aqui algumas participações do ouvinte Bandeirantes. O João Celeste te mandou um abraço. O Igor Borges aqui acompanhando a entrevista desse monstro da música brasileira chamado Zé Geraldo. O Giovanni Franco Monteiro, ano passado o Zé fez um showzão aqui em Jaguaré, norte do estado, Espírito Santo, um artista ímpar. O Júlio César Francisco Silva, bom sábado a todos. Tem muita gente querendo histórias, vamos pedir aqui as histórias. O Zé é um bom contador de histórias, a gente vai pedir aqui pro Zé algumas histórias, umas curiosidades também. A Camila Candelo escreveu aqui, tá pedindo palhinha de várias músicas. Quem mais? Bom dia, Danilo e Zé. Edna Lima. Zé Geraldo, suas canções foram e são trilha sonora de muitos momentos bons da minha vida. O Laureano Arantes Neto, pessoal falando que, Zé, o seu destino estava traçado na música, não tem jeito. O Ronaldo Chico também faz parte, aí está, parte da história da música brasileira. A Edilene Soares, excelente entrevista, Danilo, com o Zé Geraldo. Eu também sou mineira, de Ponte Nova, Zona da Mata. Tem 20 anos que eu estou na capital paulista. O Eduardo Monteiro Ribas, sensacional esse programa com o Zé Geraldo. Eu tive o prazer de assisti-lo ao vivo em uma festa de cultura caiçara, em Pedrinhas, uma vila caiçara em Ilha Comprida, sensacional, parabéns. O Jaime de Jesus escreveu o seguinte: Zé, que legal, Zé jogou com Milionários, parabéns. O André Souza, ícone da música brasileira, e a música Cidadão é muito bonita. Olha, são várias as participações, as mensagens de carinho pro Zé Geraldo. Tem gente perguntando quando vai ter show em Brasília, quando que vai ter show em Santos. A gente vai passar aqui depois o perfil completo, as redes sociais, os caminhos pro ouvinte seguir e acompanhar as novidades todas do Zé Geraldo. Mas a gente vai intercalando aqui muita música, muita história, com umas palhinhas ao vivo também, porque Sim. O Zé tá acompanhado aqui do seu violão. O que você pode fazer ao vivo aqui pra gente, hein, Zé? Vai. O que você sugere? Quando a gente chega numa encruzilhada, olha para um lado é nada, olha para o outro é nada também. Aí o céu escurece, o céu desaba, tudo se acaba. Quando tudo está perdido na vida, só quando tudo está perdido na vida é que a gente descobre que na vida nunca tudo está perdido, minha flor. Eu andava cabrunhado e só, perdido e sem lugar, feito um galho seco, arrastado pelo temporal. Pensei até em enrolar minha bandeira e dar no pé. Eu pensei até em jogar fora a minha história, os documentos e aquela fé.
Fazia tempo que o sol não derramava luz na minha vidraça. Depois que tudo passa, o vento leva as nuvens negras noutra direção. Também pudera, uma hora era o fogo que rasgava o chão. Outra hora era a água que descia e afogava toda a plantação. Ainda bem que me restou o seu sorriso, que me alumia a alma, que me acalma quando é preciso. Ainda bem que me restou o seu sorriso, que me alumia a alma, que me acalma quando é preciso. E como eu preciso que me acalma quando é preciso. E como eu preciso que me acalma quando é preciso. E como eu preciso, eu andava acabrunhado e só. Zé Geraldo, ao vivo, Galho Seco. Mandar um abraço pro Cláudio Zaidan e pro Manuel, pro Cabelo que tá aqui com a gente também acompanhando. Obrigado, Cabelo. O Juca falou, sempre que o Zé Geraldo vem a Mauá, eu dou um jeitinho de prestigiá-lo. Mande um grande abraço pra ele. Tem uma música dele que faz parte da minha vida. A música se chama Semente de Tudo. Eu canto essa música pra minha esposa Adriana e pra minha filha Luiz Helena. Quem mais que tá com a gente aqui também? O José Luiz Correia, Zé, referência da música brasileira. Tem mensagens de carinho chegando por áudio também, Zé. Vamos ouvir aqui a participação do ouvinte Bandeirantes. Ô, Danilo, que legal, que bacana, que é Henrique Bifano de Praia Grande. Escutei que vai ter o Zé Geraldo aí. Nossa, sou muito fã dele. Muito bom, artista de peso, reconhecido, pena que não é reconhecido no Brasil inteiro. Um dos melhores compositores. Um abraço, Zé. Bom dia, Danilo. Danilo, você é o cara. Seu programa é sensacional. Não perco um. Todo sábado não saio de casa nesse horário de jeito nenhum, Danilo. Um abraço lá para os seus pais em Sorocaba, nossa querida Sorocaba. Zé, um abraço, Zé. Bora, vamos dar milho aos pombos. Evangelista Teixeira aqui de Mauá. Seu fã número 1, Zé. Nossa, Bandeirante, que coisa, que entrevista maravilhosa. Zé Geraldo, nossa, é o professor Paulo Silva Santos. Olha, é uma referência na música popular brasileira. Hoje eu tô com 58 anos, muito fã na minha juventude do Zé Geraldo. Meu filho com 30 anos meus 2 filhos adoram, minha família toda, desde pequeno a gente ouve Zé. Zé é uma referência, parabéns pelo programa. E olha, Zé, as suas músicas estão muito atualizadas. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Um grande abraço e um ótimo dia a todos. Belo programa. Professor Paulo Silva Santos. Obrigado, são alguns dos nossos ouvintes que se manifestam mensagens de carinho acompanhando aí a carreira de tanto sucesso do Zé Geraldo, né, Zé? Bom, né? Graças a Deus. Olha, vamos falar o seguinte, em 79, depois de ter lançado os 3 compactos e um LP, ainda com outro nome, em 79 é que você trouxe mesmo o disco O Terceiro Mundo, sim, né? Sim. Foi o seu primeiro trabalho aí com a gravadora, com a CBS. Sim. Foi o seu primeiro lançamento com a CBS. E daí teve uma música que estourou, né? Um sucesso. Vários artistas regravaram, mas nenhum deles com o mesmo sucesso, não é, do Zé Geraldo. E a gente vai relembrar aqui uma dessa faixa presente aí no primeiro disco, no primeiro álbum do Zé Geraldo, que se chama Terceiro Mundo. A música é Cidadão. Tá vendo aquele edifício, moço?
ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, usa massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai, vou me matar. Cidadão, um trechinho aqui de Cidadão, música do primeiro álbum, do primeiro disco do Zé Geraldo, e essa composição do Lúcio Barbosa. Sim, essa música eu estava na fase dos festivais, fazendo contato com gravadora, né? Final de 78. Aí eu fui participar do festival de Ilha Solteira, e eu venci o festival com a música Promessas de um Idiota, 6 da manhã. E o Lúcio Barbosa tirou o 2º lugar. E de madrugada em Ilha Solteira nós ficamos mostrando música um pro outro. Aí lá pelas tantas ele me mostrou o Cidadão. E eu, embriagado que eu estava pela emoção do festival e por uns tragos que eu tinha tomado com os jovens universitários lá de Ilha Solteira, ele me mostrou essa música, eu desabei a chorar, cara. Falei, essa música é sua, cara, alguém já gravou? Ele falou, não, ninguém gravou. Eu falei, eu tô fazendo contato com gravadora, você deixa eu gravar ela do meu jeito? Ele falou, pode gravar. Aí, o resto é história, né? Eu gravei, infelizmente, eu lancei a música e ela me lançou. Olha, porque depois, muitos artistas gravaram, ou regravaram, né? O Silvio Brito, o Zé Ramalho, o Sérgio Reis, o Elimar Santos, Luiz o próprio Gonzaga. Luiz Gonzaga, Renato Teixeira, mas nenhuma versão fez tanto sucesso e é referência até hoje como a versão do Zé Geraldo, né? E essa letra, essa composição do Lúcio acaba trazendo também a realidade nua e crua ali pra gente, né? Faz uma crítica, uma análise social também, né, Zé? Da discriminação, de pessoas que passam aí pelas nossas vidas, as pessoas invisíveis, o preconceito com os nordestinos, né? Tem tudo isso nessa letra, nessa música, né? Eu acho que ela, assim, eu tinha certeza, assim como ela me emocionou naquela madrugada lá em Ilha Solteira, eu sabia que ela ia emocionar também, que é uma música que eu acho que é eterna. E eu quero acrescentar aqui que o autor da música, Lúcio Barbosa, nos deixou... Recentemente, Recentemente, né, cara? Foi... A judiação partiu muito cedo, Lúcio Barbosa, que ele tem um descanso eterno. Ô Zé, em 80, um ano depois desse seu primeiro lançamento, também pela CBS, você lança o Estradas, né? Desse álbum também tem várias músicas aqui que eu queria destacar, não sei se o tempo vai permitir, mas como você é um bom contador de histórias, antes da gente tocar, eu queria que você comentasse um pouco sobre a faixa Rio Doce, né? Que você se apresentou e venceu o prêmio, o festival, o MPB Shell? Não venci o festival. Mas você se apresentou? Eu me apresentei no festival, mas o grande prêmio que eu ganhei nesse festival foi que no intervalo eles entrevistaram o Luiz Gonzaga em Recife e ele falou que para ele a grande música da noite era Rio Doce. Para mim valeu como um grande prêmio. Rio Doce é o rio que passa em Governador Valadares, foi onde eu escrevi meus primeiros versos, foi onde eu passei uma boa parte da minha infância e juventude, foi onde eu escrevi meus primeiros versos para as primeiras namoradas lá. O Rio Doce que serviu de muita inspiração aí pro Zé Geraldo, não à toa ele gravou essa canção nesse segundo álbum, nesse segundo projeto aí no Estradas de 80. Vou relembrar aqui um trechinho aí de O Rio Doce. Deposito em suas águas meu grande segredo. Parto pra cruzar fronteiras, engrossar fileiras, compor meu enredo.
Deixo as suas margens ricas sob a sombra lírica da Ibituruna. Uma pobre sábia que perdeu seu canto de frases ligeiras, por ver se apagar a ilusão ardente tão inconsequente da paixão primeira. Oh, meu rio doce, doces são os seios da morena flor, cor do seu ipê, que vive sob as cameleiras, pés de ginipapo, junto de você. Ao som de Zé Geraldo, mandar um abraço, beijos aqui para Jorge Camargo, que mandou mensagem falando que está adorando aqui o programa, desejando uma boa Páscoa para todos nós. O Léo Damasceno, de Recife, também mandou um grande abraço para o Zé Geraldo. O Celso, da Praia Grande, disse que num momento muito difícil da vida dele, o Zé foi o responsável por fazê-lo voltar a cantar. Olha só que bacana, não é? A influência de um grande artista como o Zé Geraldo na vida, não é, das pessoas, aqui os nossos ouvintes trazendo alguns relatos emocionantes como esse do Celso da Praia Grande. O Reginaldo, taxista, é um gênio, cheio de humildade. Danilo, agradeça o Zé pelo trabalho, né, que ele faz, que nos inspira por tanto tempo. Igor Borges tem 18 anos, de Brasília, também mandou um abraço aqui. Ô Zé, a gente tava falando das gravadoras e você lançou alguns discos pela CBS, e depois você ficou um pouco irritado, insatisfeito com os rumos, né? E com a interferência das gravadoras no seu trabalho, né? E aí que você, depois de 5, 6 álbuns, é que decide seguir carreira independente? Mas aconteceu o seguinte, eu achava na gravadora, na CBS, o presidente da época falou que eu estava nos planos da CBS para daí 3, 4 anos. Eu não podia esperar, fui para Copacabana. Fiz 2 discos na Copacabana. E aí, em 84, 85, os produtores falavam que eu não tinha público que justificasse um show em São Paulo. E eu estava até pensando em parar e voltar para minha carreira de executivo, porque para trabalhar eu tinha que ir muito longe. Pra você ter ideia, a minha carta de motorista até outro dia mesmo era categoria D, eu podia dirigir ônibus, van, eu e meu produtor Célio Silva, a gente que dirigia, os músicos. Aí, por interferência de um amigo, eu consegui um show no Sesc Pompeia, depois de muito tempo. E aí, quando eu cheguei para passar o som na sexta-feira, a fila dava volta na quadra. Isso foi um divisor de águas na minha história. Foi aí quando eu percebi pela primeira vez uma boa parte da plateia era composta por fãs do Raul Seixas. Eu botei a mão pro céu e agradeci a Deus. Falei, eu não estou sozinho. Eu sabia, aquele público que acompanhava o Raul estava me prestigiando. Eu vi que eu não estava sozinho. Então, eu, ao invés de parar de cantar, eu fiz uma correção na minha história. Parei de fumar, os 2 maços de cigarro que eu fumava. Fiquei 8 anos sem beber e vi que eu tinha público e fui para a estrada. Então, foi um divisor de águas, não foi que eu quis. Eu fui obrigado aí, eu estava parando, mas quando eu percebi que tinha esse público, eu falei, não vou parar. E aí, graças a Deus, eu segui em frente. Então, eu fiquei um pouco afastado do sistema, assim, né? O meio bicho do mato, mas não foi porque eu quis, eu acho que foram circunstâncias da própria carreira, né? Ô Zé, tem uma história, já que você falou do Raul Seixas, um ano antes dele falecer, você teve um encontro com ele, né? Um encontro bem emocionado mesmo, né? Porque você disse que parou de beber, estava sem fumar, e o Raul quase que não te reconheceu, Zé. Que história é essa? Olha, até no livro, o Eduardo Soares, ele conta essa passagem, né? Ele me levou na casa do Raul, eu já conhecia o Raul, mas aí o Raul não me reconhecia, ele ficava me olhando. E a mulher dele, é o Zé Geraldo, seu companheiro lá da CBS. Depois que ele reconheceu, cara, ele estendeu as mãos assim para mim e a lágrima descia nos olhos dele. Ele falou, como você tá bonito. E eu também vou dar um tempo com essas besteiradas todas, mas aí não deu tempo, né, dele dar esse tempo. Mas eu tenho alguns encontros com o Raul que foram inesquecíveis para mim. Foram uns 8 encontros. Esse último aí foi muito importante, assim, marcante na minha história, né?
Outra passagem no livro que tem também é quando te confundiram com o Zeca Pagodinho? É isso mesmo, Zé? Eu fui fazer um show em Santa Catarina e acabou o show, nós fomos jantar. E o garçom vinha na mesa assim, trazer uma bebida, a comida, ficava me olhando. Aí um amigo perguntou: você conhece ele? Ele falou: conheço. Quem é? Ele falou: Zeca Pagodinho. Imagina. Mas essa é normal, né? Eu, Geraldo Azevedo, a minha filha, No Estopa, já saiu uma matéria na Folha falando que ela era filha do Geraldo Azevedo. Tanto que o Geraldinho, quando a gente se encontra, ele fala para mim: ô Zé, como é que tá a nossa filha? Falando em filhas, as filhas estão bem, Zé? Hã? As filhas estão bem? Graças a Deus. Uma é advogada, que é a Gija. Cuida junto com o Célio, cuida da minha carreira. E a No está na batalha, né? Ela faz parte aí do Teatro Mágico, da Banda Mirim, e tem a carreira solo dela. Não, a No, eu te falei aqui antes da gente começar, já recebi a No aqui no Antenados, no outro programa que eu apresento aqui na Rádio Bandeirantes, junto com a Banda Mirim, e a última vez que a gente se encontrou, eu e a No, foi na entrega do prêmio do APCA, gosto muito dela, tenho um carinho muito grande por ela, e Zé, quando ela decidiu seguir aí a carreira, já que a outra é advogada, né, quando a No decidiu seguir carreira artística aí, você aprovou? Qual foi sua reação, hein? Não, foi assim, nós mudamos para Vila Madalena. E elas estavam em fase pré-vestibular. E aí a Gigi já estava fazendo faculdade e a No pregou na geladeira assim, papel: vou entrar na USP. E a Vila Madalena estava começando a efervescência cultural. E aí, lá no KVA, que era um salão que tinha no fundo, lá no fim da Cardeal, tinha um sarau toda sexta-feira, e ela começou a frequentar o sarau. Conheceu o Fernando Anitelli do Teatro Mágico. Eles começaram a compor juntos, e a amizade deles vem dessa época aí. E ela conseguiu entrar na USP. Quando ela estava no segundo ano, ela chegou para mim e falou: pai, vou trancar a USP. O que você vai fazer? Música. Falei: então você vai fazer música como se fosse uma faculdade. E aí ela foi. Eu apoiei, cara, porque eu, quando era executivo, o meu pai veio em São Paulo e quase me bateu. Eu larguei uma carreira de executivo até então, com 30 e poucos anos, uma carreira bem sucedida até então. E eu falei: pô, a minha filha é talentosa, mais disciplinada que eu, por que eu não vou apoiar? E apoiei, continuo apoiando, e é a história, né, cara? E ela é muito talentosa, enfrenta as dificuldades naturais da carreira, mas está indo, está caminhando. Vocês já gravaram juntos, já cantaram juntos, fizeram shows aí, uma história muito bonita. Mandar um beijo aqui pra No. E também, olha, mais ouvintes, tá todo mundo querendo falar com o Zé Geraldo. O Marcelo Abud, parabéns pela entrevista, muito bom ouvir o Zé. O Flávio Ricardo Meirelles, todo sábado ligado na Bandeirantes. O Pedro, bom dia, Gobato. Hoje o seu público ganhou o melhor ovo de Páscoa com essa entrevista. Que legal. Boa. O Luiz Nelson Velasquez, grande Zé Geraldo, amo as suas músicas. A Gianete Ishigaki, bom dia Zé Geraldo. O Agamenon Fernandes da Vila Sônia. A Nelly Mello, um beijo pra Nelly. Maria Diva Pina. E tem mais mensagens de áudio de carinho aqui pro Zé. Vamos ouvir aqui mais uma. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução. 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Sucesso pra você, Zé. Sucesso, saúde e paz. Quem nasce Zé não morre Johnny, não. Um abraço. Evangelista Teixeira, aqui de Mauá. Há 40 anos atrás, primeiro show que eu assisti seu e que eu me apaixonei pelas suas músicas e pelo seu talento, Zé, foi lá no Teatro Elis Regina, ali em São Bernardo do Campo. E aí, você vira a cadeira pro nosso ouvinte? Cantou bem? Aperta o botão lá do... Olha, você quer ir pro seu time? Parabéns. Aliás, o ABC Paulista foi o primeiro lugar onde eu tive sucesso, né?
Ser paulista. Olha, e atendendo a vários pedidos aqui, a gente vai tocar mais um sucesso, mais um hit do Zé Geraldo. Esse entrou no álbum, no LP Zé Geraldo, de 81. Minha meiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. De onde eu venho não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta. Ao som de Zé Geraldo, falar, hein, aos muitos ouvintes que estão perguntando sobre data de show, sobre turnê, sobre onde comprar o novo disco aqui, o novo álbum do Zé Geraldo, que se chama O Poeta e o Violeiro, ao lado do Francis Rosa. Eu vou passar aqui os caminhos, hein? É só seguir e acompanhar o Zé Geraldo nas redes sociais. Aqui o Instagram do Zé é @ZéGeraldoOficial. Zé Geraldo Oficial. Por lá tem o contato, o telefone para contato, é o contato do Célio, aliás, sim, né? Sim. É o contato do Célio, você pode mandar uma mensagem e contratar o show do Zé Geraldo para sua cidade. E no próprio perfil tem aqui algumas datas, né? Tem aqui algumas datas do Zé Geraldo. Tem 14 de abril no Festival da Cachaça e Mel, em Salesópolis, é um evento gratuito, tem várias datas aqui que é só o ouvinte entrar em Zé Geraldo Oficial, lá tem o telefone para contato, tem a agenda de shows e o link também para as plataformas de streaming e para o canal do YouTube do Zé Geraldo. Tem tudo lá, tudo completinho, é só você seguir então. O pessoal perguntando, vai para Santos, vai para Brasília, só seguir o Zé nas redes sociais e é um show que você mescla as músicas do novo disco e os grandes sucessos também, né, Zé? Sim, claro. Tem uma história aí já, algumas músicas que eu não posso deixar tocar, senão eu apanho e não recebo. E é um apanhado geral de carreira, né? Olha só, tem muitos ouvintes aqui querendo falar com o Zé Geraldo, a gente não vai conseguir registrar todas as mensagens. O Maurício Vilela, de Genópolis, tem plateia cativa em Alpinópolis, Minas Gerais, nossa grande ventania. Parabéns, Danilo, excelente entrevista com o Zé Geraldo, músicas como Cidadão são hinos. É o Carlos Freitas, de Sapopemba, hoje ele mora em São Pedro, interior de São Paulo. Que legal ouvir o Zé Geraldo na Rádio Bandeirantes. Se possível, pede para ele contar sobre a Beira do Riacho em Monteiro Lobato. Aqui é o Sancho, de Monteiro Lobato, amigo do Biscuit. O Biscuit é amigo do Zé? Não, Monteiro Lobato a Beira do Riacho é um lugar que a gente... Agora já faz algum tempo que eu não toco lá, mas é um lugar muito bonito. Sempre que eu vou lá, o pessoal nos recebe tão bem, um grande público. É um lugar muito bonito, Beira do Riacho, lá de Monteiro Lobato. Olha, na nossa reta final aqui, vou agradecer o Zé pela presença, pela participação, mas dar um rapidíssimo recado. Um convite, na verdade. Eu mais tarde volto aqui no microfone da Rádio Bandeirantes às 8 horas da noite. E amanhã tem uma reprise às 23 com Antenados.
E na edição deste final de semana, pessoal, recebendo Reinaldo Gianecchini e Bruno Fagundes, falando sobre o sucesso da peça A Herança, que está em cartaz no Teatro Vivo e que, devido ao grande sucesso, já tem uma temporada no Teatro Raul Cortez. É um espetáculo que é dividido em 2 partes, tem 6 horas de duração na sua totalidade, parte 1 e parte 2. Um grande elenco. Na parte 2 tem a participação super especial da grande atriz Miriam Meller. Então, na edição de hoje, desse sábado, do Antenados, o Reinaldo Gianecchini e o Bruno Fagundes. O Bruno Fagundes, que é filho do Fafá, do Antônio Fagundes. E na mesma edição, recebo o Leonardo Brício e o Cadu Garcia, que trazem a São Paulo um clássico, que é o Dom Quixote. O Leonardo Brício vivendo o Dom Quixote e o Cadu Garcia o Sancho Panza, espetáculo que está em cartaz no Teatro Renaissance, que fica dentro ali do Hotel Renaissance. Então o convite está feito, essas são as atrações do Antenados, hoje, 8 da noite, e amanhã, domingo de Páscoa, reprise às 23. Zé, queria te agradecer demais, viu, pela presença, pelo carinho, dividir aqui com os nossos ouvintes muitas das suas histórias, os seus grandes sucessos, trazer também aqui faixas, né, do seu novo trabalho em parceria aí com o Francis Rosa, encontro de um mineiro com um paulista, o poeta e o violeiro. O ouvinte consegue comprar e adquirir também esse novo trabalho no site do Zé Geraldo e também nas plataformas digitais. Zé, obrigado, viu? Legal, muito obrigado por essa oportunidade de poder falar com tanta gente. E uma outra hora a gente se encontra de novo. Olha, obrigado ao Cabelo aí por possibilitar aí desse nosso encontro. Ao Célio também, eu lembro do Célio da época que a gente fazia, né, os programas aqui na rádio. Isso tem anos aí que eu já converso, tenho esse contato aí com o Célio. Um abraço pro Célio. Pra Nô também, que eu gosto muito da Nô. Cida Luzumira aqui na nossa escuta, pedindo aqui várias palhinhas. E claro, atendendo também mais aos pedidos dos nossos ouvintes. Encerrar com esse grande sucesso aqui do Zé Geraldo. A todos, meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência, uma feliz Páscoa. A gente volta a se encontrar mais tarde aqui no Antenados. Enquanto esses comandantes loucos ficam por aí queimando pestanas, organizando suas batalhas, os guerrilheiros nas alcovas preparando na surdina suas mortalhas. A cada conflito, mais escombros. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil o pão, o arroz, o feijão, o aluguel. Uma nova corrida do ouro, o homem comprando da sociedade o seu papel. Quanto mais alto o cargo, maior o rombo. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça. Um bom final de semana, uma feliz Páscoa. Até mais tarde no Antenados. Tchau, pessoal.